A paz de Cristo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja bem-vinda ao Devocional de Leitura Contínua. Hoje estamos no livro de Mateus, capítulo 4. Vamos ler do versículo 18 ao 22, onde fala sobre o momento em que Jesus chama os seus primeiros discípulos, seus primeiros seguidores. Nesse momento, eu convido você a fechar seus olhos. Espírito Santo, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui fazendo um devocional, lendo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz através dessa mensagem, Senhor. Que não é apenas uma leitura, é a leitura da palavra que transforma vidas. E eu te peço que mais uma vez edifica a minha vida e a vida de quem está ouvindo, Senhor. Espírito Santo, trabalha aqui e trabalha aí, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18, diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Amém. Aleluia. Bom, queridas, quando nós fazemos um devocional, nós devemos ler a palavra que nos foi colocada para aquele dia. E eu faço um devocional de leitura contínua mesmo na minha vida, não aqui só para trazer para vocês. E Deus fala muito conosco na leitura do dia. Deus sabe exatamente o dia que vai cair o trecho que nós vamos ler. Deus não erra. E Deus não errou quando enviou esse vídeo para você. E aqui está falando sobre o momento em que Jesus chama os primeiros discípulos. Aqui ainda não tem relatos de Jesus fazendo sinais e maravilhas e milagres. Aqui no livro de Mateus, na sequência, enxergamos Jesus sendo batizado, Jesus sendo enviado para uma provação onde ele é tentado pelo diabo e Jesus começando a pregar. E nesse contexto enxergamos ele andando à beira do mar da Galileia e viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam ali trabalhando, eles eram pescadores, eles estavam ocupados. E Deus, Ele nos chama, Ele está nos chamando. E ainda que ocupadas em nossos afazeres, é impossível não discernir quando a voz dele nos chama. E aqui esses homens não tiveram dúvidas e não conheciam Jesus profundamente, mas algo eles viram em Jesus. Que nem eu quando fui chamada. Quando eu fui chamada para seguir Jesus, eu não conhecia ele profundamente, mas eu o segui. E aqui diz que eles lançaram as redes ao mar, pois eram pescadores, estavam trabalhando, e Jesus falou: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus estava convidando eles para andar com ele e para trocar a pesca de peixes por pesca de pessoas. Jesus tinha um plano de usar eles para salvar vidas e vidas, porque Jesus sabia que o tempo dele ali era curto, e esses homens seriam aqueles que propagariam a mensagem do Evangelho. E diz que no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. E eu confesso que eu não foi no mesmo instante, Jesus ficou me chamando um tempo, o Espírito Santo me chamou. E chegou um momento em que eu obedeci a voz do Espírito Santo. De repente, aqui você se coloque no mesmo lugar. Camila, eu lembro da pessoa que falava de Jesus, me convidava para ir na igreja, e eu não aceitava, e eu dava desculpa, eu já fui essa pessoa. Melhor coisa que eu fiz
foi quando eu ouvi a voz e fui. Seguir Jesus implica deixar algumas coisas para trás. E não falo só de pecado. Porque trabalhar é lícito, amém? E é o apóstolo Paulo, aqui na palavra de Deus, um outro apóstolo de Jesus, ele trabalhava, ele fazia barracas. E cada vez que eu leio isso, eu penso, né? Paulo fazia barracas e eu faço criação de identidade visual, eu faço cartões de visita. É o meu trabalho aqui, enquanto eu estiver aqui, enquanto Deus quiser assim. Mas esses homens eram pescadores e Jesus falou, vocês não vão mais pescar, vocês vão me seguir. E tem coisas lícitas, sim, que Jesus pede pra gente deixar pra seguir Ele, pra andar com Ele. E hoje eu sinto forte assim o Senhor me dizendo pra te dizer acerca dessa palavra que está sendo dita. É nós que somos seguidoras de Jesus, não é Ele o nosso seguidor. Há lugares em que Ele não vai ir. Há lugares em que Ele não estará nos abençoando. Há lugares que eu preciso escolher, renunciar e deixar de ir para andar com o Senhor, seguir a Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus. É um caminho reto, é um caminho estreito, é o caminho que conduz à vida eterna e é um caminho de renúncia. E entra renúncias que são lícitas, mas que para seguir Jesus são necessárias a gente deixar de lado, para poder viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. E daí hoje eu te convido, minha amada, a pensar no chamado de Jesus para ti. Para você que é seguidora de Jesus, ai Camila, eu caí aqui nesse vídeo que viralizou em nome de Jesus. Viralizou. E eu nem sei direito quem é Jesus. Jesus é o cara que mudou minha vida. É o Filho de Deus que entregou a vida dele por mim e por você. E que quer nos dar salvação e vida eterna. Esse é Jesus. E seguir Ele é maravilhoso, implica renúncias. E hoje que a gente vem avaliar no nosso dia a dia se tem algo que eu preciso abdicar para seguir Jesus. Vamos em algo bem simples assim, começando... Será que eu não estou investindo muito tempo em séries? Perdendo muito tempo na frente da TV? Ao invés de investir mais tempo na leitura da palavra, porque tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que tem chamado para pregar. Talvez não no YouTube, assim, mas talvez no altar, talvez não no altar, mas para as pessoas que vão chegar na tua volta. Para falar de Jesus, ter conteúdo para ensinar as pessoas acerca do Evangelho, das boas novas, da salvação, do fim dos tempos, porque esse mundo está se acabando. As notícias que estão aí sobre inversão de polos, sobre terremotos, sobre a natureza estar se manifestando de uma forma nunca vista outrora, são sinais da volta de Cristo. Te convido a ler o livro de Mateus, capítulo 24, se você quiser saber mais sobre o assunto. Que todos os dias, no nosso dia a dia, a gente possa dizer, Senhor, eu quero te seguir no dia de hoje. Espírito Santo, não me deixa perder tempo com aquilo que tu não queres que eu faça. Que eu possa escolher a melhor parte e que eu possa te seguir, Senhor. Que eu possa entender que tem lugares que o Senhor não vai ir comigo, que não é a tua vontade. Que a gente possa entender que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Confiar nele de todo o coração. Porque num primeiro momento seguir Jesus parece perda. Parece perda. Eu lembro que logo que eu comecei a seguir Jesus, uma das coisas que eu renunciei foi tudo que eu criei uma vida inteira. Eu era espírita, eu acreditava que eu tinha uma cigana, eu jogava cartas, eu tive uma crença enraizada desde a infância nessas coisas. E quando eu ouvi o chamado de Cristo, ouvi Ele me chamar, eu deixei essas coisas de lado. Sem entender direito ainda o que Ele queria, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo por que Ele disse que eu tinha que largar essas coisas. E é isso. Hoje o devocional é sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários e vamos orar nesse momento. Amém? Espírito Santo de Deus, muito obrigada pelo devocional de hoje. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra santa, poderosa.
e que a gente possa aprender cada dia mais sobre Ti, Jesus. Que a gente possa ouvir o Teu chamado. Que a gente possa, Senhor, deixar aquilo que o Senhor quer que a gente deixe sem medo, para viver aquilo que o Senhor sonhou e tem planejado para nós. Que a gente possa escolher a melhor parte hoje, todos os dias de nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridas, para você que ficou até o final, esse é um devocional de leitura contínua. Se você assistir só de vez em quando, não tem problema. Mas se você assistir de segunda a sexta, estamos na leitura do livro de Mateus. Você vai conhecer mais a palavra, vai entender melhor o que está dizendo aqui. E tenho certeza que vai te abençoar grandemente. Então, se você ainda não é inscrita nesse canal, inscreva-se, é gratuito. E, querendo Pai, até o próximo devocional.